Olá pessoal, tudo bem? Hoje começarei a apresentar a gestão de cronograma de um projeto, uma das áreas do conhecimento do PMBOK. Essa área é responsável justamente para a gente controlar as entregas das atividades de um projeto e o próprio projeto de forma pontual. Se a gente relembrar um pouco a definição de projetos do próprio PMI, um esforço temporário para a entrega de um produto ou serviço único, a gente consegue recortar dessa definição dois termos importantes e que afetam diretamente a gestão do cronograma. A primeira é essa questão de temporalidade, onde o gerenciamento do cronograma é extremamente crucial para o cumprimento dos prazos estabelecidos. E um outro que pode gerar uma certa dificuldade está relacionado à singularidade, onde se um projeto é singular, é inovador, é novo, como eu vou prever adequadamente os seus prazos? Então, essas e outras coisas a gente irá apresentar ao longo desse tema de gestão de. Quando a gente analisa o PMBOK, o PMBOK possui cinco processos, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Desses cinco processos, a área de gestão do cronograma atua diretamente em dois deles, sendo que dos seis procedimentos, cinco estão no planejamento e um está no monitoramento e controle. Então, se a gente retomar e lembrar do triângulo de ferro proposto pelo PMBOK, que faz parte cronograma, escopo e custos, essas três áreas são responsáveis para realizar o planejamento da melhor forma possível para que o projeto ocorra sem grandes imprevistos. Então, nessa área do planejamento, quando eu falo do cronograma, o primeiro procedimento é justamente planejar a gestão desse cronograma, ou seja, estabelecer as regras que serão adotadas ao longo desse projeto relacionado ao cronograma. Então, políticas, procedimentos, documentação para planejar, executar e gerenciar todo o cronograma, todas as atividades do meu projeto. Feito esse planejamento, a gente já começa a definir as atividades. Então, essa definição das atividades é justamente o desdobramento do meu escopo que eu defini lá no gerenciamento de escopo, parte dos vídeos anteriores. E essas atividades que eu vou definir é um desdobramento do meu EAP, da minha estrutura analítica. Definindo essas atividades, eu vou precisar sequenciá-las, ou seja, identificar o relacionamento entre elas e como se dá essa relação entre elas, qual é a necessidade de uma atividade com a outra ou como uma atividade pode influenciar a outra. Feito, definidas as atividades e o seu sequenciamento, eu preciso estimar a duração dessas atividades, ou seja, fazer estimativas de períodos de tempo necessários para essa realização, a realização dessas atividades. Estendo esses três itens, as atividades, seu sequenciamento e suas durações, eu vou para o último item do planejamento, que é justamente desenvolver o cronograma ou apresentar uma análise, seja por meio de um diagrama, que a gente vai ver daqui a pouco, todas essas sequências das atividades, suas durações, os requisitos, as restrições. Então, cada empresa, cada projeto pode adotar um modelo de cronograma para sua execução de acordo com a sua necessidade. E na parte de monitoramento, é justamente verificar se tudo aquilo que foi planejado está sendo realizado e como está ocorrendo essa realização. Se está dentro do planejado ou se está com alguma alteração. Então, o monitoramento é justamente controlar esse cronograma definido. Quando a gente fala em definir as atividades, é justamente identificar as ações necessárias, os itens que eu vou precisar entregar ao longo do meu projeto. Fazendo uma apresentação do fluxograma apresentado do PMBOK,
Para definir as atividades, eu vou precisar levar em consideração os fatores ambientais e os ativos organizacionais da empresa. Então, isso pode influenciar diretamente nas atividades, na quantidade de atividades e nos recursos necessários para desenvolver o meu projeto. E eu vou ter que levar em consideração também os planos de gerenciamento do projeto que foram elaborados anteriormente, como o gerenciamento de escopo e a linha base do escopo, ou seja, a estrutura que eu pretendo entregar com o meu projeto. Então, a partir da análise desses documentos e dessas situações, eu vou vou acrescentar documentos ao meu projeto, então vou ter a lista das atividades, os atributos das atividades e os marcos que eu posso estabelecer. Vou também atualizar meu plano de gerenciamento, onde eu vou incluir a minha linha base de cronograma e minha linha base de custos, né? Então, as atividades, além de ser importantes para definir o meu cronograma, a duração do meu projeto, eu vou utilizar essas mesmas atividades para definir meus custos e desembolsos ao longo do meu projeto. E também, essas atividades, eu vou, por meio do controle de mudanças, um procedimento lá da área de integração, eu posso realizar solicitações de mudanças, né? Então, a parte de integração vai auxiliar nas possíveis alterações que possam ocorrer ao longo do desenvolvimento de um projeto, né? Ou do projeto. Então, quando eu falo em definir as atividades, é justamente desdobrar o EAP nas atividades do projeto, né? Então, esse primeiro passo é entender o que é atividade, né? Que é justamente uma unidade de trabalho indivisível, que eu vou ter lá os recursos, os métodos de execução e os tempos conhecidos. Então, pegando um projeto genérico, eu vou ter lá, desse projeto, eu vou ter vários produtos que eu vou ter que desenvolver, várias etapas, né, de acordo com o meu escopo. Cada um desses produtos eu vou desmembrar ou desdobrar em pacotes de trabalho, e esses pacotes de trabalho vão fornecer as atividades necessárias para eu completar ou cumprir este pacote de trabalho previamente estabelecido, né? Então, essas atividades geralmente não fazem parte do EAP, né? Um desdobramento dos pacotes de trabalho do meu EAP. E aí, essas atividades eu vou utilizar para gerar as boas estimativas de prazo, execução e como eu vou monitorar, né? Só que para definir essas atividades não existe uma receita única de decomposição. Cada equipe de projeto, cada gestor, gerente de projeto pode fazer uma divisão de acordo com a sua experiência, né? Onde já existem trabalhos que a maturidade, vamos dizer assim, a experiência dos gerentes levam a decomposições diferentes, onde os mais novos, os gerentes mais novos, tendem a decompor em mais atividades, justamente para ter um controle maior de cada etapa que estará sendo realizada e desenvolvida ao longo do projeto, quanto os sêniors, que já têm uma experiência maior, uma bagagem maior, eles tendem a decompor menos, porque já sabem os desdobramentos de cada pacote de trabalho, de cada atividade, né? Então, o ideal é fazer essa decomposição de uma forma que não ingesse muito o projeto, né? Então, cada atividade tem o seu relacionamento entre elas, né? E isso pode afetar diretamente o cronograma como um todo. Então, quando eu desdobro meu EAP, eu vou usar esse exemplo aqui do lado, né? Onde um estudo de mercado, que é onde tem como gestor o Jim, ele se dividiu em duas etapas, um questionário, ou seja, eu preciso saber como eu vou levantar essas informações, e a parte do relatório, a parte 2, que é justamente como eu vou analisar as respostas do meu questionário, né, do questionário que eu vou aplicar, onde tem lá cada um dos responsáveis. Para o questionário, então as atividades do questionário, ele dividiu o pacote em projeto e em resposta, ou seja, o projeto de como eu vou elaborar o meu questionário, itens, né? Então, identificação dos clientes que vou aplicar esse questionário, o questionário propriamente dito, desenvolver esse questionário, testar esse questionário é extremamente importante para verificar
a amplitude, né, das respostas ou a complexidade de um possível questionário para os seus respondentes, fazer comentários, né, análise crítica e desenvolver um teste do software, né, os dados para testar o software que está relacionado diretamente às respostas, né? Então, eu tenho um projeto para elaborar o questionário e como eu aplicar, e tem uma outra parte, uma segunda parte, que está relacionada às respostas, né? Então, como eu vou obter as respostas deste questionário que eu vou aplicar, né? Neste caso, vai ser impresso, vai ser enviado pelo correio, e como eu vou analisar as respostas obtidas pelo correio, meus clientes enviarão essas respostas pelo correio. Na parte do relatório, é justamente uma complementação dessa primeira parte do questionário. Então, um software que vai fazer análise de dados, e justamente essa análise de dados vai auxiliar na elaboração do relatório, que é a análise dos resultados. E essa análise dos resultados vai permitir tomar decisões em relação a esse estudo de mercado consumidor, que é o objetivo final, né? É o escopo principal desse meu projeto. Então, eu defino as atividades. Dessas atividades, conforme eu apresentei aqui ao lado, ele tem uma lista de atributos. Cada uma dessas atividades, eu vou ter premissas, restrições, possíveis restrições, o local que eu vou realizar essa atividade, alguns atributos. Então, eu vou definir esses atributos para cada um desses itens, que é justamente para eu poder controlar a execução de cada atividade e prever os impactos dessas atividades ao meu cronograma. Um outro item que eu posso utilizar relacionado às atividades são os marcos, fazer lista de marcos ou os milestones, que são justamente pontos significativos do projeto, né? Então, são itens que reportam a visibilidade do cumprimento das atividades propostas. Dando um exemplo simples, no questionário e correspondência de respostas obtidas, eu posso criar um marco que seria atingir 100 respostas, né, 100 questionários respondidos. Essa poderia ser um marco para o projeto em si, estudo de mercado. Exemplificando mais essa parte dos marcos, eu posso fazer supondo, né, a realização de um evento, de uma feira, seja ela uma feira de livro, uma feira de automóveis, entre outras, a lista de marcos para um evento desse tipo, eu posso ter esses apresentados aqui. Então, primeiro marco para essa feira, participação dessa feira, é ter o projeto autorizado pela alta chefia para participação na feira. Então, tendo esse projeto, eu preciso definir o tema da participação, né? O que eu vou levar, o que a empresa vai apresentar nesta feira. Então, qual vai ser o layout do meu stand, né? Como vou apresentar os produtos, quais produtos eu vou selecionar para expor nessa feira, nesse stand, juntamente com os colaboradores. Então, são alguns marcos pré-feira. E aí eu tenho marcos da feira. Então, dia de feira. Para o dia de feira, todos esses anteriores eu tenho que ter atingido para poder propiciar uma boa feira aos meus clientes, né? Eu posso criar um milésimo produto vendido, é um marco a ser atingido, né? E esse marco pode depender do como vai ser a movimentação de público, ou como eu vou chamar a atenção desse público, né? Então está pouco relacionado ao stand, aos meus produtos. E tenho lá os dias, primeiro, segundo, terceiro dia, supondo ser uma feira de 3 dias. Então eu tenho que cumprir esses 3 dias de feira. Então o marco é participar dos 3 dias. E por fim, o projeto concluído, que tem como objetivo, né, finalizar e ver se o projeto, participação da feira, né, realização de um evento em uma feira, foi ou não um sucesso e as lições aprendidas com este projeto, com essa participação. Para a gente refletir um pouco, né, para cada um poder pensar, como eu já falei em aulas anteriores, né, do projeto Ser Engenheiro, quais seriam essa lista dos marcos desse projeto de vocês, né, esse projeto de vida de vocês, que é se formar em engenharia, sendo ela qual engenharia for, né? Então, seria entrar na faculdade, seria sair, conseguir formar e concluir a faculdade,
concluir a parte de cálculo, né? Então eu posso listar vários marcos e aí eu deixo para vocês refletirem um pouco e pensarem quais seriam esses marcos, né? Para vocês conseguirem o objetivo inicial de ser engenheiro. E eu posso também pensar no objetivo ser engenheiro a longo prazo, né? Então, conseguir o primeiro estágio, isso está dentro da universidade, mas conseguir o primeiro emprego, ser diretor de um setor, conseguir fazer a primeira obra, desenvolver o primeiro projeto. Então, tenho vários horizontes de planejamento que eu posso pensar nesses marcos. Então, aí fica de uma reflexão para vocês quais seriam esses no projeto de vocês. Elaborado as atividades, eu preciso pensar na sequência delas, né? Então, essa etapa de sequenciar justamente serve para, a partir de um conjunto de itens definidos anteriormente, como os planos de gerenciamento já definidos como gerenciamento de cronograma e a linha base do escopo, os documentos do projeto com atributos, listas das atividades, as premissas e marcos, junto com os fatores organizacionais da empresa, né, fatores ambientais e organizacionais, os ativos envolvidos, eu elaborar essa sequência das atividades. E essa sequência justamente vai me auxiliar no diagrama de rede do meu cronograma do projeto, ou seja, a ligação das atividades, as dependências entre essas atividades e, com consequência, isso vai gerar meu cronograma, né? Os prazos que eu vou ter para realizar cada atividade e a somatória de todos esses prazos vai dar a duração do meu projeto como um todo, né? O prazo que eu vou poder apresentar ao meu cliente. Então, além desse diagrama, eu vou atualizar outros documentos, né? Os atributos, as listas de atividades, premissas e os marcos, né? Tudo isso vai entrar dos documentos do meu projeto que eu vou utilizar, né, para gerenciar o meu projeto como um todo. Então, como eu já comentei, justamente essa área é identificar as relações de dependência. Essas relações de dependência apresentam um desafio grande, né, ao elaborar um cronograma, porque eu preciso elaborar isso de forma realista e viável, né, sem estar muito engessado, sem muitas amarrações, porque essas amarrações afetam diretamente o cronograma do meu projeto. Muitas dessas relações eu não tenho como desfazer devido ao tipo de dependência entre essas atividades, mas algumas está relacionado justamente aos recursos disponíveis, né, a capacitação dos recursos, né, do recurso humano, das pessoas envolvidas, né, e como consequência pode afetar também meu cronograma. Então, eu preciso levar em consideração esses tipos de dependência. Essas daqui que eu não tenho como não prever no meu cronograma, a primeira delas, a mandatória, que é justamente a sequência mais rígida, as limitações inerentes ao trabalho. Então, o exemplo fácil é uma construção de uma casa, onde eu tenho que fazer primeiro a fundação para depois levantar as paredes, e depois das paredes eu vou conseguir fazer a parte de cobertura da casa, o telhado. Então, essa sequência é rígida e não tem como eu inverter por enquanto. As arbitrárias vai depender muito da experiência, das práticas dos envolvidos. Dando um exemplo na parte da construção, uma última demão de tinta em uma determinada parede. Isso vai depender muito da qualidade do material utilizado, das condições do serviço prestado, né? Então, esse item posso ou não adicionar ao meu projeto. Isso vai depender da experiência ou das melhores práticas na execução dessas atividades existentes. E o fator dependência externa é aquilo que a empresa não pode controlar e pode afetar diretamente o cronograma do meu projeto, que é justamente uma empresa, um parceiro, um fornecedor, depender deste fornecedor para a entrega de um material, de um componente que vai fazer parte do meu projeto. Continuando na linha do exemplo da construção civil, essa entrega de material comprado, posso pensar no tijolo. Eu não vou conseguir construir uma parede se eu não tiver os tijolos
para a construção dessas paredes. Então, isso acaba gerando essa dependência de entrega dos meus materiais, está listado, né, nos itens que eu tenho que gerenciar e cuidar no meu projeto. Então, tenho que tomar cuidado nessa parte de como sequenciar e levantar os possíveis riscos para o atraso do meu cronograma. Então, tendo atividade e tendo esse sequenciamento, o próximo passo é justamente representar o projeto de alguma maneira. Essa figura aqui ao lado representa uma das formas, né, tirada do livro do Carvalho e Rabechini, da Carvalho e do Rabechini Jr., onde apresenta uma rede de precedentes, uma rede de atividades, onde eu tenho as atividades a serem realizadas, né, nos retângulos, e as setas apresentam a rede de precedente. Então, por exemplo, a atividade 5 só pode ser iniciada após o término da atividade 4 e atividade 2. A atividade 4, por sua vez, depende da atividade 1 para ser iniciado. E assim eu vou montando o meu diagrama. Outras formas, como a gente vai ver em breve, é um diagrama de flechas e arcos, ou a rede de eventos, ou o diagrama de Gantt, que eu vou apresentar agora, né? Ou o diagrama de Gantt, conforme eu vou apresentar agora. Então é que tem esse diagrama, talvez o mais famoso entre a engenharia de produção, né, o gráfico de Gantt, desenvolvido lá no começo dos anos 1910, 1920, entre esse período, por esse senhor aqui da foto, Henry Gantt, que justamente desenvolveu um gráfico que mostra as atividades em escala de tempo, né? Então, eu consigo, pela definição, né, por esse gráfico de Gantt, onde as colunas apresentam os tempos para a realização das atividades e as linhas, as atividades a serem realizadas, eu consigo desenhar o horizonte, né, de planejamento das etapas que serão realizadas, né? Então eu consigo determinar um prazo do meu projeto de forma mais fácil, né? Essa é uma das vantagens do gráfico de Gantt. Aqui eu tenho um gráfico tirado de um software, né, de um MS Project, onde eu tenho a lista, as durações, e aqui ao lado essa representação do gráfico de Gantt usando a rede de atividades que a gente vai ver mais à frente. Mas eu tenho aqui todos os relacionamentos das atividades e a previsão de início e término de cada uma das atividades, né? Muito semelhante ao de Gantt. Porém, a desvantagem é projetos muito complexos, ele acaba não sendo muito adequado. Então, eu consigo apresentar atividades ao longo do tempo, as durações dessas atividades. Então, aqui o projeto demora 2 períodos de tempo, eu só vou iniciar a construção etapa 2, atividade 2, após o término do projeto na semana 3 e tem duração de 6 períodos de tempo e assim sucessivamente. Então, eu apresento, ele é possível ser visual, a questão da duração, a relação da precedência, os prazos de entrega entre cada um desses itens, e eu posso também verificar as capacidades disponíveis, né? Onde, se eu listar aqui os responsáveis sobre cada uma dessas atividades, eu consigo ver o tempo disponível dos recursos, né? Então, uma das finalidades desse gráfico é justamente poder prevenir, ou poder definir, antecipadamente as fases de trabalho. Então eu sei que ao término do período 2, eu já preciso estar iniciando o período 3, né? Eu consigo prever quando eu vou começar, eu consigo acompanhar o planejamento. Então eu faço o gráfico planejando e posso fazer um semelhante realizado, né? Onde eu vou marcando o que foi realizado, estabelecendo essa sequência lógica. Muito semelhante ao gráfico de Gantt é o gráfico de Marcos, onde aqui, ao invés da duração, eu posso listar os marcos, né? Então, o projeto é ter a planta já definida, a construção, as etapas da construção, os marcos da minha construção, que eu vou definir de acordo com a minha necessidade, de acordo com a necessidade do projeto. Para exemplificar a leitura do gráfico de Gantt, a sua composição e, consequentemente, a leitura, esse exemplo apresenta justamente isso, né? Onde eu tenho
um conjunto de 5 atividades, com as durações dessas atividades, os responsáveis por cada uma delas e as precedências de cada uma dessas atividades. Para complementar essa análise, eu vou fazer algumas perguntas, né, e ajudar por meio da resolução deste exemplo. A primeira delas é: qual é o prazo mínimo de entrega para esse projeto? O prazo mínimo é justamente a somatória das durações das atividades que respeitam as precedências existentes. Eu posso ter como prazo máximo de entrega a somatória de todas as durações, né? Se eu somar as durações de todas as atividades, eu vou ter 11 semanas. Mas aí eu posso prometer 11 semanas. Mas a regra de precedência me permite, talvez, reduzir a um prazo menor do que essa de 11 semanas. Então, o gráfico de Gantt vai permitir eu planejar a sequência dessas atividades e, como consequência, o meu prazo mínimo para entregar. Então, atividade A, responsabilidade da Ana, eu não tenho nenhuma precedência, e eu vou sempre iniciar os que não têm precedência na data mais cedo possível, ou seja, na semana 1. E essa atividade tem duas semanas de duração, então vai demorar a semana 1 e a semana 2. A atividade B depende de A, então eu vou só iniciar a atividade B depois que eu terminar a atividade A, ou seja, na terceira semana. Então, as durações de 3 semanas, eu vou finalizar essa atividade B na semana 5. A atividade C depende de A e B. Então, como B depende de A, C depende de B, eu vou iniciar somente após a atividade B. Então, eu vou lá, a partir da semana 6, vou executar as 3 semanas da atividade C. A atividade D não tem nenhuma precedente, então eu vou planejar ela para a primeira semana, para facilitar, né, o meu planejamento. E por último, a atividade E, que depende de C e D, eu não posso começar na semana 2 a atividade E, né, seria a continuação de D, porque ela também depende de C. Então, eu vou realizar ou iniciar a atividade E somente após a 8ª semana, ou a finalização da 8ª semana com a atividade C. Então, meu prazo mínimo para a execução desse projeto, para a entrega desse projeto, serão as 10 semanas, né, de acordo com o planejado e obedecendo essa regra de precedência. Uma análise que a gente pode fazer, respondendo já a segunda pergunta, é em quanto tempo Maria pode atrasar a sua atividade, ou seja, quanto tempo a Maria tem folga em sua atividade. E é justamente está relacionado entre a duração de sua atividade e o início previsto mais cedo para a atividade no qual ela precede, né, do qual ela é uma precedente, que no caso a atividade E. Então, esse horizonte, eu posso responder que a Maria tem 7 semanas de folga, né, onde a 7ª semana, ao término da 7ª semana, ela tem que começar a realizar a sua produção dessa atividade, para justamente não atrasar a atividade E, de acordo com o atraso da Maria. Então, por isso, a Maria tem uma folga de 7 semanas para a execução da sua atividade. Uma terceira pergunta é: qual o caminho crítico? Caminho crítico, como a gente vai ver mais à frente, é o caminho composto por todas as atividades que não possuem folga, e a somatória da duração dessas atividades apresenta a duração total do projeto. Então, o caminho crítico, no nosso caso, é composto pelas atividades que compõem a duração desse projeto. Nesse caso, atividade A, B, C e E, que as mesmas não possuem folga nenhuma. Se eu atrasar a A, ou a B, ou a C, ou a E, o meu projeto vai demorar mais do que 10 semanas previstos, né? Então, o meu caminho crítico é justamente essas 4 atividades, A, B, C e E. E por fim, né, fiz o planejado, falei com o meu cliente, prometi para ele em 10 semanas, e supondo que ele precisa o serviço para 9 semanas, eu vou ter que fazer alguma alteração, né, fazer alguma análise, e aí entra as diversas ferramentas da engenharia de produção,
para justamente conseguir executar esse projeto em 9 semanas. Então eu posso rever as precedências entre as atividades, tentar otimizar a duração ou a duração de uma atividade, ou rever essa duração por meio de uma análise mais crítica. Eu posso ampliar, vamos dizer assim, os responsáveis ou os recursos necessários para diminuir essa atividade. Então, a Maria, que está com um tempo ocioso muito grande para esse projeto, eu poderia verificar se ela não poderia auxiliar a Ana, o José, o Luiz ou a Joana na atuação, né, de suas atividades. Então, eu posso pensar várias maneiras que eu posso reduzir essa duração, né? Então, isso vai depender muito dos recursos disponíveis, das ferramentas. Mas, para exemplificar, em 9 semanas, a atividade A eu não consegui reduzir, então eu executei de acordo com o planejado. A atividade B, a mesma coisa. Já a atividade C, que tinha uma duração de 3 semanas, eu consegui provavelmente uma ajuda da Maria ou de alguma outra ferramenta. Eu vi que eu não precisava das 3 semanas e consegui fazer em 2 semanas. Essas 2 semanas vai auxiliar na entrega em 9 semanas, né? A atividade D da Maria, como eu tenho tinha uma folga muito grande, a Maria resolveu fazer somente na 3ª semana, que isso não vai impactar, né, na duração total do projeto. E por fim, a atividade E vai ser beneficiada o início em uma semana mais cedo, justamente pela redução da atividade C. Então, neste caso, eu consigo executar o meu projeto em 9 semanas, pois eu alterei a duração da atividade C por algum motivo, como eu já comentei. Para finalizar essa primeira parte, tem o exercício 1, né, o para praticar 1, que eu vou deixar a resolução dele para o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Qualquer dúvida, deixe comentários.